Eu sou Simone Sobreda, da Seda Entropia. Eu sou mãe, filha, esposa, mulher, atriz. Eu gosto muito de escrever também e teatro é o que eu mais gosto de fazer. O, o texto se chama Peixes, da Ana Regis. Ana Regis é de Belo Horizonte, nascida em 1970, feminista, mãe do Davi e da Maria, atriz e dramaturga. Iniciou seu trabalho em teatro em 1988, se profissionaliza em 1993. Em 2000, ela assina seu primeiro texto teatral em processo colaborativo na oficina de dramaturgia do Galpão Cine Horto, sob a supervisão de Luiz Alberto de Abreu. A partir de 2001, inicia uma aproximação com o audiovisual, alternando as funções de atriz, produtora, pesquisadora e preparadora de elenco. Recentemente, teve seu primeiro roteiro para cinema aprovado em leis de incentivo, o qual também dirigirá. O livro Peixes, esse livro aqui, está publicado em versão bilíngue para o espanhol com tradução de Mariana Muniz, artista, professora e pesquisadora da UFMG. O espetáculo Peixes, ele existe, é potente, e a atriz está aguardando a vacinação no país para sua retomada. Ele, inclusive, fará parte da mostra Mulheres que Inspiram, que acontecerá em fevereiro em São José dos Campos e está sendo realizada pelo CAC Valmor Chagas. Não percam. Eu assisti uma leitura dramática desse espetáculo em 2018 com a Adélia Nicoletti. Foi tão potente. Eram poucas pessoas que estavam ali naquele espaço. Foi no Noites em Processo. E depois dessa leitura dramática, algumas pessoas começaram a falar coisas que elas nunca tinham falado na vida. Eu tive que ser retirada desse espaço pela minha amiga atriz Silene, porque eu fui muito afetada por esse texto e eu entrei numa crise de choro, inclusive com o depoimento de algumas pessoas ali. Foi muito forte para as pessoas que estavam e para mim foi muito marcante. Eu me lembro que eu e a Lucilene, a gente ficou tão assim que a gente queria levar esse texto para vários lugares. E depois, em 2019, a gente teve a mostra de teatro no SET, onde eu pude presenciar essa atriz potente, Ana Regis, porque ela é atriz e dramaturga, encenando essa peça Peixes. Foi assim, foi muito forte para todo mundo que estava ali, eu tenho certeza. Nossa, que pergunta difícil. Sim, eu acredito que sim. Eu assisti espetáculos potentes, assim, espetáculos que me prenderam muito durante a pandemia, mas porque era isso que a gente tinha. Porque para mim o teatro ele é presença, ele é encontro, ele é relação. O teatro não existe sem o outro. Mas assim, eu entendo que isso é o que é possível hoje. Eu entendo que é isso que está mantendo a gente, né? Que está mantendo a gente naquilo que a gente gosta de fazer. Mas eu, Simone, eu quero o encontro, eu quero a presença. Eu quero o toque, o suor, o cheiro. Eu quero o encontro. Boa noite, meu nome é Simone Sobreda, eu sou atriz de São José dos Campos. Hoje eu vou contar para vocês a história de Cláudia. Cláudia é uma professora de 49 anos que atualmente se encontra detida em um manicômio judiciário. Para quem não sabe, manicômio judiciário é aquele lugar para onde vão as pessoas que cometem crimes e que possuem diagnóstico psiquiátrico. Na prática, é um depósito de gente. E a Cláudia, no momento, está numa consulta médica psiquiátrica neste consultório. Para contar esta história, eu preciso que alguém da plateia assuma a figura do médico ou da médica. Esta pessoa estará relativamente protegida, pois ficará de costas para a plateia. Terá que ficar comigo até o final da peça, que dura cerca de 50 minutos, e poderá interagir com a Cláudia eventualmente,
respondendo alguma pergunta dela ou perguntando algo. Mas o principal, o mais importante é que essa pessoa escute o que a Cláudia tem para contar. O importante é ouvir a história dela. Alguém se habilita? Obrigada. Vou pedir para você vestir isso aqui. Voltou, doutor? Eu achei que ia continuar outro médico. Vocês trocam muito de médico aqui, né? Não mudou muita coisa da última vez que o senhor veio. Eu não sei nadar. Eu não consigo nadar. Eu não consigo dormir, doutor. Na hora que eu deito, eu começo a pensar. E aí eu fico acordada e eu continuo pensando. Me dá uma vontade de dormir. Porque pensar muito, doutor, cansa. Então me disseram, você precisa fazer uma atividade. Tô fazendo. Olha, tô desenhando. Mas eu continuo sem dormir. Aí falaram, você precisa fazer uma atividade física. Que atividade física que eu vou fazer, doutor? Eu vou ficar correndo em volta do pátio feito uma louca? Se eu soubesse nadar, eu podia nadar. Mas eu não sei nadar. Eu sei, aqui não tem piscina. Mas se eu soubesse nadar, eu ia conseguir dormir. Eu não sei nadar. Eu não durmo. Eu vou ter que contar tudo de novo para o senhor, doutor. O senhor não anotou nada? E aquele papel do paciente, como chama? Relatório? Não. Prontuário. Eu tenho prontuário, doutor? Tá bom, doutor. Eu sei o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz porque eu quis. Eu estou aqui porque eu falei isso. Eu sei o que eu fiz. Eu quebrei a ordem das coisas. Eu só queria entender por que quando alguém faz alguma coisa que ninguém está esperando, vocês acham que essa pessoa é louca. Tá bem, doutor. Eu sei que eu também tô aqui por causa do estilete. Mas essa parte melhorou. Olha, é só passar uma bucha com água e sabão que sai. Sai mesmo, é verdade. Mas aqui não sai, não. Aqui não sai, eu já tentei de tudo. Pronto. Posso ir embora? Eu não tenho mais nada para falar. O senhor já sabe tudo. Não? Tem uma coisa que eu acho que o senhor não sabe sobre mim. Eu sou professora. Eu entrei na faculdade com 37 anos. Eu tenho 49. Mas eu já dava aula desde os 17. Eu fiz aquele curso do 2º grau que forma professora. No meu tempo chamava curso normal. Estranho esse nome, né? Veja, senhor, eu entrei para fazer um curso normal e saí professora. Mas faculdade é diferente, né? Eu dou aula para criança. Eu sempre gostei muito de criança. Nunca tive filho. Acho que eu não posso ter filho.
Eu não sei se eu posso ter filho. Nem sei se eu quero saber se eu posso ter filho. Pra quê? Não dá mais tempo. Doutor, na escola que eu dava uma aula, tinha uma menina que eu olhava pra ela e lembrava de mim. Ela era quietinha. Eu também era quietinha. Dos 11 aos 15, 16 anos, eu quase não conversava com ninguém. Eu tinha medo de falar. Posso? Eu olho dentro de tudo, pro caso de ter bicho. Doutor, o senhor acha que a consulta hoje vai ser mais rápida ou mais demorada? A gente pode fazer assim. Doutor, eu falo logo do meu pai e da minha mãe, que é o que vocês gostam mesmo, e depois eu vou embora, tá bom? Meu pai e minha mãe trabalhavam no comércio. Ela trabalhava em loja de roupa chique e ele era gerente do supermercado. Sempre foi gerente. A vida toda gerente. Todo ano o supermercado mandava uma cesta de Natal lá para casa. Era uma festa no dia que chegava, cheia de coisas gostosas, doce, biscoito, cidra. Mas era uma caixa de papelão, não era uma cesta. Eles chamavam de cesta. Chamam até hoje. Daí eles namoravam, noivaram, casaram e foram morar no fundo da casa da minha avó. Eles moram lá até hoje. Lá que eu fui criada. Na frente morava minha avó e meu tio Eusébio, o irmão mais novo da minha mãe. Doutor, eu vou falar uma coisa pro senhor que eu tenho quase certeza. Hoje, quando eu olho para trás, porque às vezes eu olho para trás, né? O senhor olha para trás? Quando eu olho para trás, eu vejo que tio Eusébio não era gente, não. Ele era o capeta. Eu só não falo que ele era o capeta de verdade, porque senão eu vou falar que a minha mãe era irmã do capeta. E todo mundo sabe, né, doutor? Capeta não tem irmã. E eu nem sou tão religiosa assim. Pronto. Agora acabou. Eu não tenho mais nada para falar. Eu não lembro de mais nada. É muita coisa na minha cabeça, doutor. Quando eu fico pensando, as coisas vão entrando, entrando, cada vez mais adentro. E depois, para sair, é muito difícil. Eu não consigo lembrar de tudo. Ah, tem uma coisa que eu lembrei. Eu vou te contar porque é uma coisa bonita. Eu lembro de tudo. Eu lembro da roupa que eu estava usando. Eu lembro do... Lembro do facho de luz que entrava assim pela janela. Eu lembro exatamente do meu primeiro dia de aula na faculdade. Parecia que eu estava entrando num filme bom. Ai, um filme bom. Eu tinha 37 anos, doutor. Eu achava que não ia acontecer mais nada na minha vida. E eu passei! E eu nunca imaginei que estudar na faculdade fosse uma coisa tão boa. Mas uma coisa que eu via lá, eu já fazia nas minhas aulas, porque eu gosto muito de criança. Eu escuto criança. Criança tem muita coisa para falar, doutor. Muita coisa. Na escola que eu dava aula, tinha uma menina que olhava para ela e lembrava de mim. Ela era quietinha. Luísa era o nome dela. Eu também era quietinha. Foi minha mãe que disse. Olha lá, hein? Não vai sair espalhando essa história por aí. Já pensou a vergonha que você vai passar?
Então, aos poucos, eu fui parando de conversar com as pessoas. Eu tinha medo de falar sem querer. Que bobagem, né, doutor? A gente não fala sem querer. A minha mãe sempre dizia: quem fala demais dá bom dia ao macaco. Não é macaco, é cavalo. A minha mãe errou, doutor. Ela errou. Eu mesmo, quando eu era pequena, eu dava bom dia para tudo. Eu dava bom dia para Lili, minha boneca, para o meu cachorro, para o meu gatinho, para as florzinhas no caminho da casa da vovó, para minha xícara de café com leite. Não era todo mundo que gostava, não. O tio Eusébio. Ele ficava me arremendando. Bom dia, cachorro. Bom dia, gatinho. Bom dia, florzinha. Bom dia, chatinha. Tô nem aí. Eu gostava. Eu sempre viajava com a minha avó e o tio Eusébio. A gente ia para uma cidadezinha aqui perto para visitar os parentes. A gente ia de trem. Tem trem para lá. Tem trem para lá. Para economizar, eu ia no colo do tio Eusébio, porque eu já era muito grande para ir no colo da vovó. Não fica. Eu conheci o Cleiton na faculdade. Ele era meu professor de metodologia. Sabe que depois que a gente se casou, que eu fui morar com ele começou a me falar que eu só me formei porque os professores me passaram de ano? O que é que tem? Você não ia dar conta, eles só te ajudaram. Também não ia ficar bem para mim uma namorada que nunca se formava. Qual o problema? A gente tem que ter humildade para pedir ajuda e para receber também. Você não ia conseguir sozinha. Sabe que eu acreditei um pouco nessa história? O Cleiton falava que professora de criança é tudo doninha, fofoqueira, futriqueira. Fica lá de braço cruzado, olhando o menino no recreio. Nem precisa ser muito inteligente para dar aula para criança. Você já viu homem professor de criança? Não tem. Professora de criança é tipo babá. O Cleiton dava aula no curso de pedagogia. Doutor, imagina uma coisa, mas tem que imaginar de verdade. Imagina a sua vida hoje sem saber ler. Não parece óbvio? Posso? É importante olhar dentro de tudo, pro caso de ter bicho. O Cleiton era muito inteligente, divertido, desses que contava piada. Ficava todo mundo em volta dele rindo. Eu era dessas que ficava lá em volta dele rindo. A minha mãe dizia que ele era espírito... Não, que ele tinha espírito... Não, que ele tinha presença de espírito. Verdade, ele tinha mesmo. Eu levei ele na minha casa para conhecer meus pais. Meu pai e minha mãe gostaram dele. Nessa época, a gente já tinha ficado junto. A gente ficou junto a primeira vez numa festa de aniversário dele, na casa dele. Ele chamou o pessoal da faculdade, me chamou e eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou: se você quiser, eu posso te levar para casa, mas tem que esperar o pessoal todo ir embora. Então eu fui ficando. A festa estava boa, tinha dança e quando eu vi, todo mundo tinha ido embora. Então ele disse: eu vou te levar para casa, mas antes eu quero um presente. E eu dei, doutor. Mas no começo foi ruim, me machucou. Ele então explicou que ele era um homem com a mão firme, com pegada, que era o jeito dele.
Aí eu entendi. Aí, doutor, a gente transou em todos os lugares da casa. Todos os lugares de uma casa que o senhor puder imaginar, a gente transou. E depois que a gente começou a namorar, a gente transou em vários lugares da cidade. A gente transou no metrô, no Parque Municipal, no Viaduto Santa Teresa, na Praça da Estação, no telhado da faculdade, no banheiro do barzinho, que a gente ia tomar cerveja depois da aula. Lá, a gente transou várias vezes. Eu não sei nem como as pessoas não percebiam. E eu gostava. Eu gostava muito, doutor. Eu só não gostava quando, às vezes, o Cleito estava muito assim, aí eu não estava muito assim. Aí ele ficava triste. Ele falava, eu não esperava isso de você. Aí a gente acabava transando, né? Nem era tão ruim assim. O Cleiton só não transava comigo quando eu estava menstruada. Ele tinha nojo. Lembrei de uma vez que a minha mãe também falou que estava decepcionada comigo. Se eu soubesse que ia acontecer, eu não tinha deixado você viajar com a sua avó e com seu tio Eusébio para esse açude. O açude era o lugar mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Era água, 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 água. Não dava para ver o outro lado. Eu fui com a minha avó e o tio Eusébio. A gente foi de trem e, para economizar passagem, eu fui no colo do tio Eusébio, porque eu já era muito grande para ir no colo da vovó. Quando a gente chegou na casa dos parentes, foi todo mundo pro açude. Aquele tanto de primo, era primo demais. Todo mundo que minha avó me apresentava na cidade, ela dizia que era primo meu. Cidade pequena, família grande. Quando a gente chegou no açude, os primos foram logo entrando na água, indo lá pro meio, pro fundo. Eu não. Eu fiquei ali na beiradinha, porque eu não sabia nadar. Eu não sei nadar. O tio Eusébio ficou me chamando de marmota por causa disso. Tô nem aí. Eu não sabia nadar. Eu não sei nadar. Você viu, doutor? Agora eu uso os canetões. Com estilete durava mais. Mas com os canetões eu posso desenhar no papel, nas paredes. Eu desenhei um cardume lá no ambulatório, você ouviu? Mil peixes, doutor. Eu que desenhei. Todo mundo achou bonito. Depois o senhor vai lá para ver. Os primos estavam lá no meio do açude. As mulheres foram cozinhar. Ai, uma galinhada. Os homens fizeram um buraco no chão. Botaram umas lenhas, botaram fogo e colocaram um panelão em cima do fogo. E elas ficaram lá em volta, cozinhando. A minha avó me chamou e disse, olha lá, hein, menina. Não quero você rodeando fogo. Depois você se queima e vai todo mundo ter que ir embora por sua causa. Mas eu não queria ficar perto do fogo, não, doutor. Eu queria ficar perto da água. Ei! Ei! Aqui! Aqui! Vem brincar aqui! Vem na beiradinha comigo! Traz a bola! Eles nem me escutaram. Então o tio Eusébio falou, vem, marmota, eu te levo lá. Me deu medo, mas eu fui. Eu coloquei a mão assim no ombro dele e a gente foi entrando na água devagarinho. Entrando, entrando, indo lá pro meio, no fundo. E quando eu vi, eu estava lá no meio, cercada de água por todos os lados. Eu já falei pro senhor que eu sou professora? Eu sou professora. Depois que eu me formei, eu fiz concurso para dar aula no estado. Eu passei! O Cleiton falou que eu ia virar uma acomodada. Fez um concursinho de merda e vai parar de viver. Dar aula é minha vida, doutor.
Minha mãe disse que era o jeito dele de dizer que eu podia arrumar um emprego melhor, que era o jeito dele de dizer que eu podia ter um salário melhor, que era o jeito dele cuidar de mim, que era o jeito dele. O jeito dele. O jeito dele. Nesta escola que eu dava aula, tinha uma menininha que eu olhava para ela e eu lembrava de mim. Ela era quietinha. Luísa. Ela morava perto da escola. Eu descobri porque teve um dia que eu estava descendo a rua da escola, indo para o meu ponto de ônibus, e ela estava na minha frente. Então ela virou uma ruazinha à direita e eu vi onde ela morava. Depois disso a gente passou a descer a rua sempre juntas. A gente não falava nada. Eu também não insistia na conversa. Mas era bonito, nós duas ali, uma do lado da outra, no silêncio. Era bonito, era forte. Um dia ela virou a ruazinha e eu fui atrás. Ela ficou muito agoniada. Ela não queria que eu fosse com ela. Mas ela não conseguiu falar para eu não ir e eu fui assim mesmo. Quando a gente chegou em frente à casa dela, o pai estava na porta com aquele tanto de irmãozinho em volta. Eu acho que eram 4. Ô Luísa, que isso? Tá demorando cada vez mais para chegar da escola? Olha aí, todo mundo morrendo de fome. Anda logo, vai fazer esse almoço. Ô Psyu, enquanto sua mãe estiver com essa mania de trabalhar fora, você é mulher da casa. Quem é essa aí? Ah, professora. Quer almoçar com a gente? Mas não pode estar com muita fome não, porque o almoço vai demorar. Porque essa aí é lerda. Depois disso, doutor, ela nunca mais voltou comigo da escola. Começou a faltar aula. Ai, que delícia! Eu quero passar o resto da minha vida assim. Meu tio fazia assim comigo. Me rodava. Era tão bom. Daí tia Marinha vem chamar todo mundo para ver uns urubus comendo a carcaça de um bicho morto lá do outro lado. Tio, eu não quero ir. Aqui tá tão bom. Fica comigo, fica, por favor. Então todo mundo saiu da água e ficamos só nós dois aqui naquele silêncio enorme. Ai! Que isso? Isso o que, Marmota? Uma coisa na minha perna. Deve ser peixe. Doutor, o senhor me dá um cigarro seu? Sabe que eu comecei a fumar depois que eu vim morar aqui? Porque agora eu moro aqui, né, doutor? Depois que eu casei, o Cleiton me proibiu de beber. Já pensou se eu fumasse? Ia ser muito mais difícil. Ele bebia e fumava. A verdade é que depois que a gente casou, o Cleiton virou um chato. Ele começou a implicar com tudo. Com a casa, ele implicava o tempo todo. Porca! O Cleiton me chamava de porca. Porca gorda e burra. Por isso que é professora de criança. Já viu o homem dando aula para criança? Não tem. Eu vou guardar para de noite. Para pensar melhor. É verdade, sabe? Eu nunca vi um homem dando aula para criança. Acho que não existe. Ai! Ai! De novo! Parece que tem muito peixe aqui, tio. Não dá pra ver. A água é escura. Ai! Ai! São os peixinhos. Eles querem brincar com você. Mas eu não quero brincar. O que que tem? Eles são bonzinhos. Olha como é bom. É gostoso, mas é ruim também. Eu não quero, tio. Eu não quero. Eu não quero os peixinhos. Eu não quero.
afastei do tio Eusébio e os peixinhos sumiram. Só que eu comecei a afundar. Eu comecei a afundar porque eu não sabia nadar. Eu não sei nadar, eu não sei nadar. Tio, eu afundei. Eu quase afoguei. Eu afundei. Ai, os peixinhos de novo, ai, ai. Calma, fica quietinha, senão você vai se machucar. Quietinha. Ai, os peixinhos estão aumentando. Fica quietinha, quietinha, senão eu vou largar você de novo. Não me solta, eu não sei nadar, por favor, não me solta, eu vou afogar. Ai, os peixinhos de novo. Ai, tem peixinho tentando entrar, tio, tem um peixinho tentando entrar no meu maiô. Então, o tio Eusébio ficou enfiando o dedo dele em mim por muito tempo. Eu passei anos naquele açude. Quando ele cansou, ele disse: muito apertadinha ainda. Vou esperar você crescer. E ó, shh. Então, ele me deixou lá na beirada. Eu saí da água e passei mais alguns anos ali. Foi quando a minha avó voltou e disse que não tinha perdido nada, que era só um monte de urubus comendo carne podre e que fedia muito. Vó, depois que todo mundo saiu do açude, encheu de peixinho, um monte de peixinho. O tio Eusébio, a mão, os peixinhos roçando na minha perna, a mão, os peixinhos, o dedo. O tio Eusébio! E teve o peixinho que entrou na minha perereca. O tio Eusébio enfiou o dedo em mim. Minha avó começou a chorar, um choro assim entre os dentes. Mentirosa! Cala a boca, o que você tá falando? Para de inventar coisa do seu tio, mentirosa! Você acha que vão acreditar em você ou no seu tio? Cala a boca e vem almoçar! E foi todo mundo almoçar. A galinhada. Eu não consegui comer. E nós ainda passamos a tarde toda lá. No fim do dia, a gente veio embora, de trem. E eu não paguei a passagem. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não tinha deixado você viajar com a sua avó e o seu tio Eusébio para esse açude. Olha lá, hein? Não vai sair espalhando essa história por aí. Já pensou a vergonha que você vai passar? Essas coisas a gente não comenta. Você não vai contar nada pro seu pai, viu? E nunca mais vai tocar nesse assunto com a sua avó, entendeu? Ô, minha filha, eu não esperava isso de você. Desculpa, mãe, desculpa! Posso? Nem adianta olhar, doutor. Dentro de tudo tem bicho. Eu contei essa história pro Cleiton. Foi assim. Na escola que eu dava aula, tinha uma menina que eu olhava para ela e lembrava de mim, Luísa. Ela era quietinha, mas eu sabia que não era timidez. Ela estava faltando muitas aulas, mas nesse dia ela foi. Eu disse para ela: quando tocar o sinal, me espera que eu quero conversar com você. O sinal tocou, todo mundo saiu da sala e eu a coloquei sentadinha assim na minha frente. E contei a história, a minha história para ela, a história do açude. E eu disse que era a primeira vez que eu contava aquela história para alguém em quase 30 anos. Ela chorou. Depois ela me contou a história dela. Ela disse que quase todos os dias à noite, depois que a mãe dormia, o pai ia para a cama dela e fazia sexo anal com ela, para ela não engravidar. 13 anos, doutor. 13 anos. Quando eu cheguei em casa, eu falei com o Cleiton. Eu sabia que não era timidez. A Luísa sofre de abuso em casa. É fofoqueira mesmo, futriqueira. E o que você tem com isso? É da sua conta? É da minha conta, sim. E eu contei pra ele a minha história, a história do açude. Ele ficou louco, doutor, louco. Começou a gritar, me chamar de traidora, mentirosa, que eu tinha que ter contado tudo pra ele lá atrás, quando a gente ficou pela primeira vez.
Burra! Sempre foi burra! Desde pequena é burra! Não, você não é burra, você é louca, doente! Como eu não vi isso antes, você é doente! Por isso que você transava em qualquer lugar. Você acha que eu não percebo a sua cara de tédio quando a gente transa na cama? Que isso, Cleiton? A gente nem transa mais? Essa foi a primeira vez que o Cleiton bateu em mim. Depois ele bateu de novo e de novo. Mas ele batia daqui pra baixo, doutor. Daqui pra baixo é sempre melhor. Assim é sempre melhor. Só é ruim no verão, porque esquenta muito. Ele começou a me bater sempre, por qualquer coisa. Eu já não sabia como ficar perto dele, ele me batia. E eu comecei a ficar com medo dele, medo de dormir com ele. Então, às vezes, eu esperava ele pegar no sono e ia dormir lá no quartinho do sofá. Mas ele acordava e vinha atrás de mim. E me batia, e arrastava até a cama e me jogava na cama. Dorme! Eu ficava quietinha, ficava acordada. Nunca mais eu dormi, nunca mais. Até hoje. Só que às vezes eu pegava no sono sem querer, de cansaço. E toda vez que eu dormia, eu sonhava com água. Teve uma vez que eu sonhei que o lugar foi enchendo de água. E eu comecei a afogar, e aí o Cleiton apareceu para me salvar. Só que quando ele estava me tirando da água, entrou um peixinho na minha perereca e eu acordei. E quando eu vi, era o Cleiton enfiando o pau dele em mim com força. E eu tentava sair debaixo dele, doutor, mas eu não conseguia. Eu tentava de verdade, eu não conseguia. E teve uma hora que eu consegui e eu corri pra cozinha e ele veio atrás de mim. Me chama de tio. Eu sei o que eu fiz, doutor. Eu quebrei a ordem das coisas. O que foi, doutor? Não machuca. Não machuca, não. O estilete doía mais. Mas a gente acostuma. Sabe, doutor? Eu parei de usar o estilete porque foi o senhor que me disse, lembra? O senhor disse, Cláudia, os peixes não estão no seu corpo, os peixes estão na sua cabeça. Mas o senhor errou, doutor. Os peixes estão em todo lugar.